Salve, salve, molecadinha doida, como é que vocês estão? Ó, esse vídeo tá saindo sábado, diferente do normal. Por quê? Porque hoje é dia dos advogados. Então, parabéns aí a todos os advogados desse Brasil e os futuros advogados também. Que isso, advogados. Parabéns pra vocês. Ó que louco, a gente fez nessa semana passada um top 5 melhores faculdades de direito do Brasil. Tá bem louco que você não viu? Veja aqui no card, mano, o vídeo ficou fera. E como esse vídeo teve um monte de comentário, meu Instagram também, a gente tá vindo entrevistar um advogado hoje, criminalista. Ó que fera, mano. Vamos saber tudo, como ele entrou na faculdade, como foi a faculdade e agora o que ele tá fazendo de bom. Então se liga na entrevista e bora pra mais um trampo. Bom, galera, esse é o Pedro, então. E aí, Pedro, beleza? Tudo bem, e você? Se apresenta aí, quantos anos você tem? Bom, meu nome é Pedro Sanches Funari, eu tenho 29 anos, eu sou advogado. Criminalista, é isso? Sou criminalista. Ixi, temos muito o que falar então, rapaz. Você tava agora na delegacia, né? Você veio direto? O que você aprontou dessa vez, mano? Na verdade, eu não apronto muito, eu fui ajudar quem aprontou. Ah, você salva a vida dos caras, então é isso, né? De certa forma, a gente pode falar que sim. Boa. Você fez faculdade aonde, cara? Eu me formei na FMU, Faculdades Metropolitanas Unidas. Eu me formei em 2012, no meio de 2012. E assim, pra entrar na faculdade é difícil? Você fez cursinho, alguma coisa, ou você já passou direto? Não, eu fiz cursinho, 6 meses de cursinho, até porque eu tava em dúvida sobre qual área que eu ia escolher. Eu tava entre Direito e Relações Internacionais. Aí entra na faculdade, são 5 anos, certo? Certo. E aí, assim, eles te dão um geralzão a faculdade inteira, ou primeiro você dá um geralzão e depois você escolhe qual área que você vai? Como é que é? Assim, no começo da faculdade você tem as aulas da teoria, né, do direito, você começa a entender o que é o direito, né? Então você vai dar base. Com o passar dos anos você vai tendo matérias específicas. Então você tem direito civil, direito do trabalho, direito tributário, direito penal. Tem também a parte processual, processo do trabalho, processo civil, processo criminal, trabalhista. Tá, mas aí todo mundo faz todas essas matérias? Sim, todo mundo passa obrigatoriamente por todas essas matérias. Entendi. E aí depois de formado, você escolhe qual área seguir ou você tira a OAB antes, depois quando você se forma na faculdade de Direito, você pode escolher algumas áreas, né? Você pode advogar. Para quem for advogar, seguir a carreira jurídica, né, precisa tirar a OAB. Isso é a sua licença para poder advogar, mas não necessariamente. Tem algumas áreas de empresas que você não necessariamente precisa ter a OAB para lidar um pouco do lado jurídico. Você não pode atuar como um advogado. Mas você pode trabalhar dentro de uma empresa? Pode trabalhar no jurídico de uma empresa sem ter a OAB. Você só não faz um papel de advogado, não pode assinar absolutamente nada como se fosse um advogado. Entendi. Você já tem a OAB? Já. Quando você está no 5º ano, você já pode prestar. É difícil a prova? Falam uma prova que é bem difícil. Eu fiz cursinho, inclusive, também para a prova do OAB. Foi bem punk, assim, esse final de curso. Porque eu estava estagiando, né? Tava com a faculdade, fazia cursinho pro OAB e também tava na fase de entregar a minha monografia. Nossa, então era uma época tudo que eu junto. dormia assim 3 horas por noite. Então você pode fazer estágio durante a faculdade? Sim, você pode e precisa. Tá. E aí você pode escolher ir para um escritório, ir para algum órgão público. Como é que foi a sua especialização? Terminei a faculdade e já entrei numa pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal. Quanto tempo foi? São 2 anos. 1 ano e meio de aula e 6 meses para fazer a monografia e entregar. Tá. 6 meses depois que eu terminei no Mackenzie, eu fiz a especialização na GV. Mais uma depois? Fiz mais uma em Direito Penal Econômico. Trata de delitos de crimes econômicos. O que é isso? Por exemplo, lavagem de dinheiro, crime contra o sistema financeiro, contra a ordem econômica. E aí você trabalha com isso hoje em dia? Sim. E você escolheu uma profissão que é muito polêmica, né? Tem umas perguntas, me mandaram umas perguntas que depois eu vou fazer pra você, mas é uma doideira. Qual que é a pergunta que mais te irrita, assim, que fazem? Não diria que me irrita, é uma pergunta que irrita, mas é uma pergunta que eu mais escuto de amigos e de familiares, né? Quando você é advogado, legal, que área? Criminal. Então você só defende bandido. É isso mesmo. A de lei é a primeira pergunta que me fazem, sendo da família ou fora da família. Então... Você vive do crime, então. Se acabar o crime, você perde o trampo? Aí uma pergunta. Não, sabia que não. Isso que é legal, o direito criminal, você imagina que é aquele trabalho de,
putz, um cara foi preso, agora o advogado criminal entra. Mas a gente faz um trabalho por trás das câmeras que é muito bacana. Por exemplo, a gente faz investigação corporativa, a gente tem programas de compliance. Então, não necessariamente é só aquela atuação quando tem realmente um problema. Você pode prevenir também um problema. Entendi. Vou te dar um caso, você vai ter que resolver. Vamos ver o que eu consigo fazer. Ó, é curioso. Tô eu dirigindo meu carro, tranquilamente, falando no WhatsApp. Acabo por, sem querer, atropelar um cidadão e ele vem a óbito. Esse cara que eu tava falando no celular é meu brother e é o cara que eu atropelei. Ele tava atravessando fora da faixa, também distraído, na mesma conversa que eu com ele. Isso realmente aconteceu assim? Só pra eu entender. Não. E aí, o que acontece? Eu tô fudido? Ah, cara, assim, sua situação não é das mais simples, né? Afinal, você tava dirigindo, atropelou uma pessoa e tava mexendo no celular. A minha primeira orientação é, vamos na delegacia reportar o fato. Se fugir, já fudeu. Ah, cara, se você fugir e eventualmente não localizarem você, pessoa física, mas pegarem, te acharem, ele estava dirigindo o carro, ele foi o autor do crime, vamos dizer assim, você vai dar como foragido. Se você se apresenta na delegacia, tem alguns outros benefícios que você... E é isso que você pega, assim, né? Uns casos treta e você tenta a gente amenizar a pena ou... O papel como advogado, falando a minha atuação, né? Eu sempre vou buscar o melhor resultado para o meu cliente. Se o melhor resultado for a absolvição, é lógico que é isso que eu vou buscar. Agora, não dá para também buscar o impossível, né? Tem casos que a gente sabe, por exemplo, que a pessoa se admite culpado, ele declara que ele é culpado, você não vai chegar lá no final e sustentar que ele é... Que ele é inocente. Que ele é inocente, né? Sabe uma dúvida que eu tenho também? Tem muita gente que tem advogado pessoal. Tipo, se acontecer uma cagada, ele que vai defender criminal, tipo, vai ser o advogado criminal dessa pessoa ou o cara vai ter que pegar um advogado criminal? Se eu fosse seu advogado e você viesse me perguntar de uma matéria que eu não domino, eu ia te indicar para algum advogado que domina do assunto. Bom, vou ler aqui umas perguntas então que mandaram para mim no Instagram. Vamos lá. Vale a pena ser advogado de bandido? Aquela lá. Primeiro que quando você vai advogar para alguém, você não julga ninguém, né? Quando você é contratado. Você defende o interesse do cliente, né? Se ele é bandido ou não, aí já não é um problema meu. Exato. O que ele leva em conta como ética? Ah, cara, eu acho que assim, é ser honesto, ser transparente com o seu cliente, com um juiz, com um delegado, atuar dentro dos limites legais. Se no Brasil advogados de negociação são iguais à série Suits. Você já viu Suits? Já. Gente, não se enganem, Suits não é advocacia de verdade, tá bom? Eu já me iludi também, mas não posso dizer porque eu não tenho experiência lá fora pra dizer se é igual. Já passou perrengue com algum cliente? Por quê? O cliente não pode falar, né, gente? Fica meio complicado, mas já passei, alguns. Se eu matar meu ex-namorado e alegar que estou de TPM, eu sou absolvida? Dificilmente. Muito dificilmente, viu? Então não mate seu ex-namorado, menina, por favor. Ou não diga que tá de TPM. Brincadeira, não mate. Você já falou um pouco sobre isso, mas eu queria saber assim, expectativa e realidade. Quando você entrou na faculdade, você achou que sua profissão ia ser de um jeito e foi completamente diferente? Quando você entra na faculdade, você vai com uma ideia daquilo que você quer fazer, né? Eu queria ser delegado, então eu me imaginava fazendo várias operações. Coisa que você vê na televisão. Quando você entra pra faculdade, porque você também não tem uma ideia do que é o direito, né? Você só vê realmente o que é a ação policial. Quando você entra pra faculdade, que você começa a ter aula, a cabeça já muda automaticamente. Quando você entra na faculdade, que você fala, bom, agora eu vou procurar um estágio, você imagina que você vai atuar como você fosse, se fosse um advogado. E não é. Eu imaginava o direito penal de uma forma, mas depois quando eu fui pro escritório pra ver de perto mesmo, você vê que é totalmente diferente. Na faculdade eu aprendi o que era um inquérito policial. No escritório eu aprendi na prática, indo para uma delegacia, pegando na mão e vendo o que era um inquérito. Sim. E quais são as peças que compõem esse inquérito, o que significa cada uma delas. Que na faculdade você acaba não tendo. A prática da faculdade, você faz lá pro finalzinho, você tem a prática jurídica, mas ela não se compara ao próprio estágio, né? E salário, mano? É bom o salário? Não precisa falar quanto, lógico, mas assim... Cara, olha... Estágio, como é que é o salário de estágio? Depois da OAB, como é que
vira, se muda Quando muito? quando eu comecei a estagiar, eu não me preocupava com dinheiro, porque a minha maior preocupação era aprender. Mas como estagiário você consegue receber bem, assim. Existem escritórios que pagam mais e outros escritórios que pagam menos, mas... E assim, dentre todas as áreas do direito, tem assim as que ganham mais, as que ganham menos? Tipo, o juiz é o cara que ganha mais no direito ou não? Não. Também depende. Não, depende, cara. A impressão que a gente tem é de que juiz às vezes ganha mais do que um advogado. Na verdade, o juiz ele tem um salário, né? E o salário dele bate um teto que fica ali. E o advogado não. O advogado no mês você pode ganhar X, no mês seguinte você pega um caso que é muito grande, você ganha 5X. Uma dica pros molequinhos doidos que estão entrando nessa área aí do direito. Na faculdade? Faculdade. É aproveitar a faculdade, tem que aproveitar sim, tem que curtir o lado da diversão, mas tem que se dedicar muito. Por mais que a faculdade é diferente, se você sai do colégio, que você tá ali com gente em cima de você, você vai pra faculdade e você se sente livre pra fazer o que você quiser. Então, muitas pessoas acham que podem dar uma leve desleixada, porque aquilo não vai te trazer nenhum prejuízo. Mas a dica que eu dou é, cara, pega firme do começo até o final, são 5 anos só da sua vida. Se você não aprender durante esses 5 anos, vai ser muito difícil você aprender depois, porque depois você vai ter que se preocupar com a sua prática. Você começa a ter preocupações maiores. E às vezes para você retomar uma matéria que você deixou lá atrás, por bobagem, então assim, minha dica é estuda, aproveita a faculdade, são só 5 anos, porque quando você entra pro mercado de trabalho, o que vai te diferenciar dos outros é o seu conhecimento. É isso então, moleque. Estude sempre, desde o começo, né? Maior Exatamente. dica. É isso mesmo, faz isso. Ah, uma coisa interessante. Tem mulher no curso de Direito, né? Tem bastante. Tem bastante mulher. Parece que não a tem. É isso aí. Valeu, mano. Obrigadão. Valeu. Obrigado. Espero que tenha ajudado aí vocês. Se sobrou alguma dúvida, deixa nos comentários aqui que a gente vai responder. E é isso. Até o próximo. Valeu.